Oi, pessoal, boa noite. Seja todo mundo muito bem-vindo à nossa live de hoje, dia 15 de junho, né? 13, 14, 15, isso, dia 15 de junho. Hoje a gente vai falar sobre arte-terapia como um dispositivo político. É uma live que eu tenho esperado bastante, né? Eu tenho várias inquietações com relação a esse tema e hoje vai ser uma oportunidade da gente estar conversando. Rosângela, seja bem-vinda. Thaisa, Poliana, Gal Andrade, Beatriz, olha, a Bia já está por aqui. A gente já vai começar a nossa live. Seja todo mundo muito bem-vindo. A gente vai falar hoje sobre arte terapia como dispositivo político. Eu estava dizendo que é um tema que eu tenho várias inquietações, né, com esse modelo de arte terapia que a gente tem feito. E eu vou esperar a Bia entrar aqui para a gente poder conversar sobre isso, trocar informações. Eu acho que vai ser uma live de muito crescimento para todos nós, né? Como tem sido as outras. Deixa eu só ver aqui, Bia. Deixa eu convidar a Bia, que ela não mandou. Ah, mandou. Mandou e não apareceu para a gente poder começar. Rafa, seja bem-vinda. Lina. Ó, a Bia já está entrando aqui. Olá, querida. Oi, Boa noite, tudo bom? tudo bom, Vini? E você? Tudo jóia, caminhando, né? Eu estava falando aqui para o pessoal da minha expectativa em relação a essa live, porque eu tenho várias inquietações assim com relação à terapia, com Aham. esse modo de fazer a terapia, né? Na verdade, é uma inquietação na psicologia. Isso para mim vem desde a psicologia, né? Isso se arrasta para a arte terapia também. E aí você vê o potencial libertador que a arte terapia tem e você vê que às vezes a gente acaba reproduzindo essas mesmas práticas, né? Então eu fico bastante inquieto. E estou muito feliz de estar te recebendo aqui. Quero dizer que você é muito bem-vinda, não é? Estou muito ansioso para a gente começar a conversar sobre esse tema. Ai, massa, Vini. Eu também super feliz de poder falar sobre isso, né? E de estar tendo esse espaço nas Bart. Agradeço o convite. Ai, seja muito bem-vinda. Ó, vou começar explicando para o pessoal como é que surgiu esse tema, e como é que surgiu esse convite, né? Na Certo, verdade, Bia, se eu estiver errado, você me corrija, tá? Bia é tá aqui de bom. Salvador e ela foi para Recife com o tempo lá, fez a formação em arte terapia em Recife, voltou, a gente se conheceu no Sulcolage, porque ela também é facilitadora em Sulcolage, e aí a gente começou a trocar figurinhas. Então ela está aqui em Salvador e está no processo de se cadastrar, se associar às BART. E aí a gente Isso. começou a montar um grupo de estudos nas BART, que é um grupo de estudos que caminha nesse viés para discutir temas que tenham a ver com social e com político, né? Discutir gênero, discutir raça, discutir feminismo, discutir cultura popular. E Bia foi se aproximando e ela trouxe esse tema, que é o tema do trabalho de conclusão de curso dela na formação em arte terapia, não é isso? Isso, lá na Traços, em Isso, Recife. em Recife. E aí eu convidei Bia para fazer uma aula no grupo de arte terapia, de grupo de estudos. Veio a pandemia, o grupo a gente não aconteceu, a gente está até inclusive pensando em retomar esse grupo através de alguma plataforma, retomar as aulas que iriam acontecer. E aí a gente pensou, bom, diante desse cenário que a gente está vivendo hoje, e diante da fala que a gente teve com Selma Ciornai, e diante da fala anterior que foi com Nara, nada mais propício do que trazer esse tema, porque a gente está discutindo muito atendimento online, mas hoje a gente está vivendo um cenário de crise, a crise do coronavírus, mas uma crise política também, né? Esse final de semana simularam um ataque, né? Atirando fogos de artifício Uhum. e agora as pessoas invadindo os hospitais para verificar se os números que estão sendo passados estão sendo corretos. A gente está vivendo uma crise política. E a gente fica pensando assim, né? O que, que eu tenho a ver com isso? Bom, mas vamos começar então. Eu queria começar te fazendo uma pergunta assim, Bia. Como é que surgiu a ideia de trazer esse tema? Porque quando a gente pensa em arte terapia, geralmente a gente pensa em arte terapia dentro do setting, naquele fazer clínico, não é? E aí, de Aham. repente, alguém resolve fazer qual o tema do seu trabalho? É arte terapia como dispositivo político.
Eu queria que você começasse falando como é que surgiu essa inspiração, quais foram as inquietações. Conta um pouquinho pra gente. Certo. Então, eu acho que, na verdade, isso vem um pouco da minha trajetória como psicóloga, assim, que eu sempre caminhei por caminhos extramuros, assim, né? Eu fui ser redutora de danos por um tempo, sempre inquietada com essa coisa mais clássica da psicologia e sempre fui caminhando por outras ferramentas de encontro, né, com o outro. É, Faço hoje em dia, né, consultório particular, mas isso chegou depois de eu acomodar em mim algumas inquietações. Mas eu acho que esse tema específico desse artigo final da minha formação teve muito a ver com o meu lugar de militante, né? Eu já militei em alguns grupos, né? Da luta antimanicomial, da luta antiproibicionista, da luta feminista, e isso me colocou sempre em um... Isso, vamos dizer assim, já está no meu ser, na minha posição no mundo, assim. Então, quando eu fui para fazer o estágio, né, final da minha formação de arte terapia lá na Traços, que era com um grupo, isso acabou chegando, né? E aí, assim, eu acho que esse trabalho surge de uma crença muito grande de que o processo arte terapêutico se dá pelo encontro, né? Pelo afeto que é mobilizado ali naquele espaço específico que é o set. Então, assim, o encontro entre duas pessoas ou mais, né, nesse espaço terapêutico, é parte da alquimia que rola em qualquer processo terapêutico, assim, né? Então, se a gente, tanto o arte terapeuta como o cliente, estão situados em um lugar no mundo, em um lugar na sociedade. E esse lugar diz sobre essas pessoas, né? Então, esse trabalho surge por acreditar que não existe como a gente ser imparcial, né? Se eu estou apostando que o encontro é o grande tchan de qualquer processo terapêutico, e aí a gente vai falar também isso na arte terapia, não tem como a gente assumir uma postura imparcial. Não tem como a gente estar naquela coisa bem da psicologia positivista, de neutralidade, porque isso serve a um modo de subjetivar-se, né? Eu acredito. Então, é uma aposta em uma clínica ativa, posicionada, implicada e, portanto, política, né? Não tem como não ser política. Então, eu acho que vem um pouco é, desse desejo de diluir um pouco as fronteiras entre o individual e o coletivo, porque os discursos individuais e que vão basear muito a psicologia estão baseadas numa tendência pós-moderna de discurso em que o indivíduo é no indivíduo que está o problema, né? Assim, na verdade, pode até entender que não é no indivíduo que está um problema, mas é o indivíduo que vai resolver. Sendo que a gente está falando também de processos coletivos, assim. Aquela Então, ideia de esse um rapidinho, aquela ideia de um processo terapêutico que ajude a pessoa a se ajustar a isso, a sociedade adoecida, por exemplo, né? Uhum. Eu acho que, na verdade, assim, essa é uma inquietação que me acompanha a cada vez que alguém senta diante de mim. É, Porque, assim, tá tudo tão cruzado, né? Assim, a questão mais do contexto e do social e com toda aquela vivência, assim. Mas eu acho que tem uma frase da Gioconda que eu gosto muito, que ela fala assim: nem sempre a clínica é revolucionária, mas ela será sempre comprometida, né? E aí é comprometida com o quê, exatamente? É com a mudança, né? Com o desejo do sujeito, com a transformação social, né? Cuidar do subjetivar-se do outro é algo muito revolucionário, sendo que a gente está num contexto capitalista
de anulação dos sujeitos, né? Tem esse discurso neoliberal do sejamos flexíveis, adaptáveis, porque é isso, a coisa do momento. E assim, isso é assujeitamento de uma certa forma, né? Então, assim, não tem nada mais revolucionário do que a gente cuidar do subjetivar-se do outro, num momento que os sujeitos estão sendo apagados, sim. E o- não tem como a gente cuidar desse subjetivar-se sem estar ligado em todas essas questões que vão além do individual, né? É. É, a Jogunda também, ela tem um artigo muito legal, que ela vai fazer esse paralelo entre a clínica e a política também. E ela tem uma outra Fala frase o dela que eu nome gosto muito. pra gente, Bia. Como é que é? Fala o nome do artigo pra gente. Ah, eu posso depois botar lá na página da Asbart, Pronto. mas é algo como a clínica política, algo assim. O nome dela é Jogonda, é uma psicanalista. E ela fala assim: um modo de ação e relação que pretende transformar a condição dos homens. Eis uma definição que serve ao mesmo tempo para a clínica e para a política, né? É, Então, é, é, acho que é mais ou menos por aí, Vini, assim, dessas inquietações que aí quando eu estou diante de um grupo, que era um grupo de meninas, adolescentes, que moravam na região metropolitana do Recife, um lugar com muitas vulnerabilidades sociais, e que elas vão me trazendo questões sobre o ser mulher delas, que mulheres eram essas, né? Que adolescentes eram essas, que meninas eram essas, onde que elas estavam. E foi a partir disso, desse meu background militante e implicada, que eu fui isso. tecendo essas ideias finais aí desse artigo. Eu vejo também assim, que passa duas coisas que você bota no seu trabalho, né? Passa por um ressignificar, né? Por um reencontrar o outro e reencontrar a clínica, né? Porque o outro, em todas as suas dimensões, né? E é isso que eu vi que você traz também no trabalho, essa discussão do outro como ser não só biopsíquico, mas biopsíquico, social e político. Somos seres Uhum, sociais, e isso não pode estar dissociado do nosso fazer clínico, mas também o reencontrar da clínica, né? A clínica como esse lugar do fazer político também, né? Tem um momento que você uhum, fala do subjetivar-se como ato político, uhum, uhum. não é? Essa discussão vai falar de uma dimensão clínica da arte-terapia, a gente pensando que também a arte-terapia tem outras dimensões, né? Que não é só a clínica, como o ensino e tudo mais. E eu acho que essa discussão também pode caminhar por aí, né? É, mas é isso. Nesse artigo, eu usei a teoria da interseccionalidade como base, vamos dizer assim, para discutir essas coisas, né? Que é uma teoria que vem do feminismo negro, que vai falar assim, opa, peraí, a opressão, esse livro é maravilhoso, né? Eu acho Eu que a Carla acabei, Cotirene é a autora brasileira, assim, que fala melhor sobre isso, talvez, assim. eu acabei de Quer falar, postar Vini? acabei de postar, dando dica de leitura lá na minha página, falando Ah, desse e livro ela também é maravilhoso. maravilhosa, assim, seguir ela no Instagram, sabe? Ela é muito legal. É, Enfim, então a teoria da interseccionalidade vai dizer assim, opa, peraí, a opressão do patriarcado não incide igualmente sobre todas as mulheres, né? Existem particularidades, né? E a partir daí, a teoria da interseccionalidade vai falar que a raça, a classe e o gênero modelam a formação identitária dos sujeitos, né? Quando a Angela Davis fala raça informa classe, classe informa gênero, ela está dizendo que diz sobre, né? De que isso se cruza. E aí é massa porque agora eu não me lembro a autora, mas que ela fala assim que não são é, não são identidades aditivas, e sim multiplicativas, né? Elas se E a Carla Cotirene, ela coloca um termo que eu acho muito legal, assim, que fala que raça, classe e gênero
são avenidas identitárias. E aí é massa pensar que existem as avenidas e existem as ruas também, né, que vai desembocar em avenidas e que vai, né, enfim. E aí eu acho legal também porque muitas pessoas vão criticar a teoria da interseccionalidade de dizer assim, de que você vai homogeneizar as pessoas, né? Porque é o negro, é a mulher. E na verdade não, ela não é totalmente não essencialista, assim, né? Ela vai não homogeneiza a experiência individual. Ela vai convidar para olhar para as particularidades, né? É E justamente o oposto. aí exatamente. E aí é legal também a gente pensar que não são categorias estanques, né? Que é essa coisa do que é a raça, do que é o gênero, do que é a classe, elas são fluidas, elas se movimentam de acordo também com a dinâmica social, com as nossas vivências no mundo, com as mudanças, com as. Então, assim, a gente também precisa, além de localizar esses sujeitos, onde é que eles estão nessas avenidas identitárias, pensar também em um tempo histórico e um contexto geopolítico, né? Isso também marca a formação identitária das pessoas, né? E eu acho que é baseado nessas coisas, assim, nesse olhar. Hoje em dia, Vini, assim, até para falar sobre essas coisas, eu preciso me distanciar um pouquinho, assim, para poder teorizar, digamos assim, porque já está tão implicado no meu fazer, como se fosse. É uma visão de mundo Uhum. que eu tenho, assim, nesse sentido, de que o sujeito que chega até a mim não tá ali só trazendo a história de vida dele, né? Como você fala, somos seres biopsicossociais, E político. né? E políticos. E aí eu acho que a gente, nas nossas formações diversas, e não só na arte terapia, na psicologia, a gente tende a individualizar, a cada um no seu quadrado, de uma certa forma, né? A fragmentar o indivíduo, assim. Eu sinto que até as teorias, as abordagens psicológicas, né, a própria teoria junguiana, se você pegar ela e você não tiver o discernimento, né, de fazer, de se relacionar com ela, você corre esse grande risco de acabar homogeneizando a experiência e negando, né, as individualidades e as subjetivações. Ó, tem várias Uhum. pessoas aqui que estão comentando, que se identificam com isso. Seu fã-clube está aqui também presente, mandando mil Ah, eu beijos. tô vendo minha mãe. O pessoal de Passo Fundo pediu para deixar gravado. Todas as lives ficam gravadas, gente. Elas ficam aqui gravadas depois que a gente faz e elas vão para o nosso canal no YouTube também. É a Associação Baiana de Arte Terapia. Thaisa comentou assim, ó, não é só ressignificar, mas às vezes é inventar esse lugar da clínica, né? É. Às vezes realmente não Porque há. eu acho que tem a ver também com isso que você falou assim, a teoria junguiana muitas vezes é assim, assado. E aí eu vejo que, na real, assim, eu tenho a maior dificuldade de me dizer de alguma corrente teórica da psicologia especificamente, porque eu sinto a necessidade de, fazer uma costura com outras coisas que vão chegando, né? Assim, é quase como a religião para mim, assim. Não consigo ser de uma coisa, assim. Eu costuro ali, pego aqui, vou. Acho que isso é legítimo também no sentido dessa coisa que a Thaís falou, de ser inventivo mesmo, assim. É. Da necessidade de ser inventivo, porque se a gente for ver, quem é que a gente estuda, por exemplo, na faculdade de psicologia, são homens brancos. Né? Assim, quem é que consegue intelectualizar no nosso país e no mundo, na real, assim? Quem é que consegue escrever e disseminar? Então, esse saber está localizado também, assim, né? De onde que a gente bebe aqui e ali para fazer a nossa costura, né? De fazer, de encontro, né? É. E, Porque e- a terapia é um encontro, e aí é disso, né, que eu já falei, que é de onde eu parto. É. E se você pensar assim também, né, na formação, na própria formação em arte-terapia, por exemplo, uma coisa que eu já falei aqui nas lives em algum momento, né, a gente vai estudar mitologia, por exemplo, né? A gente tem, aqui no Instituto da Bahia, a gente tem um módulo sobre mitologia. Aí a gente vai estudar mitologia, mas é a mitologia grega.
não é? A mitologia europeia é uma mitologia embranquecida, né? E aí você mora Uhum, nessa cidade que é a cidade mais negra fora da África e você não uhum, estuda a mitologia africana, Yorubá ou Nagô. E aí você vai fazer oficina, um trabalho terapêutico, você vai no shopping comprar materiais. E você tem a Feira de São Joaquim, que tem N materiais expressivos que são enraizados na nossa cultura, no nosso lugar, né? E a gente despreza. uhum. Então, eu acho que passa muito por isso, né? Por essa inquietação. Muito. E Na quem está real, assim, fazendo isso, né? Quem está criando aham, isso? E esse conhecimento que é criado, ele serve também a um propósito, né? uhum, exatamente, né? É aí é que tá, assim, porque eu acho que às vezes a gente não se toca, e aí eu acho que é de cultivar esse olhar crítico pra gente, né, terapeutas, é, mas também para a pessoa que a gente encontra nesse setting, né, sobre os problemas que ela traz. Mas essa coisa mesmo que você falou da mitologia e tal, assim, gente, qual é a arte que a gente estuda? Não só na formação de arte terapia, história da arte. Pegue assim qualquer coisa de história da arte. O que que a gente vê de história da arte da América Latina, por exemplo, né? O que que a gente vê de, enfim, né? Não vou nem se ele for falar da coisa indígena e a gente vê também o porquê disso, né? Da falta de registro sobre isso, que a gente vê no processo, né? Colonizador e violento e opressor, enfim. Mas assim, se a gente não resgatar e não colocar isso também na frente do nosso fazer clínico, do nosso fazer pedagógico enquanto artes terapeutas, né? Como é que fica? Quando que a gente. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: se não nós, quem? Se não agora, quando? Tipo, vamos nessa, né? E essa coisa é muito legal, você fala dos materiais, assim, como a gente valorizar a cultura e os nossos materiais locais, né? Exatamente. É, quantas, quantos, sei lá, quantos processos arte terapêuticos se pintou com Dendê, por exemplo, né? Assim, e tipo, eu me lembro que na minha formação lá na Traços, em Recife, a gente teve um módulo sobre cultura popular. E isso era um diferencial também, assim, nessa formação em arte terapia, assim, de trazer essa perspectiva. Foi muito importante para mim, assim, tá percebendo que jogos populares, brincadeiras populares estão mobilizando ali símbolos que é da nossa história, né? Ontem eu estava discutindo com uns amigos queridos, acho que tem até uma amiga aqui, Shirley, que estava lá comigo. A gente estava discutindo Bacurau e outros filmes, Parasita e o Coringa. A gente estava conversando sobre essas coisas e a gente viajando, né, assim, um pouco, de que aquele museu de Bacurau é onde tem as armas, né, e é onde eles, é, enfim, é uma grande base ali para eles conseguirem vencer aquele desafio de Bacurau. E aí a gente falando assim, aonde estão nossas ferramentas, se não na nossa história, né? Se não no nosso museu, onde é que estão nossas armas? Se não, nesse lugar que registra de onde viemos, quem somos nós, né? Que nos localiza em algum lugar na sociedade, né? A nossa ancestralidade, a nossa história, a história desse lugar, é isso que nos individualiza, né? É isso que dá sentido à nossa existência, é isso que nos tira desse processo, dessas engrenagens, né? Coloniais, que apagam toda a nossa subjetividade. Então, Uhum, essa arte que a gente estuda e essa arte que a gente está fazendo, ela está servindo a quê e a quem? Thaisa, uhum, aqui, né? Arte terapia é fazer encontro. Que tipo de encontros nós vamos provocar? Então, eu acho que uhum. é por aí, né? Exatamente, né? É um É, encontro, é uma clínica implicada, ativa. Eu não tô ali só, a pessoa tá aqui, tá com um negócio, sabe? Tipo, isso também está localizado aonde, e lógico, é uma linha tênue, né? Eu acho que é difícil um pouco conversar sobre isso, assim, porque é uma linha tênue
de onde é que está o sofrimento coletivo e o individual e como que a gente costura isso, assim. Mas se a gente não tiver em mente, a gente se perde nos discursos e nas questões individualistas, quando muitas vezes a saída é a construção do olhar crítico. Sei lá, a gente pega a pedagogia de Paulo Freire, que ela fala de ser emancipadora. Eu acho que a clínica precisa ser emancipadora também, né? Exato. É, Iracema está dizendo aqui que ela estudou na EBA e pouco ela viu realmente de outras artes, né? Da arte aqui, a Uhum. nossa arte aqui até do Sul da América, né? Se a gente parar para pensar. E é Uhum. justamente isso. Eu gosto muito, né, de uma frase que Cristina Lopes traz. A Sim, arte-terapia é uma prática subversiva, né? sim. Minha Não é? professora querida, junto com E, Deca, que orientou esse trabalho, Andrea Graupen, que tá por aí também, que eu já vi. então, a arte-terapia como uma prática libertária e subversiva, se eu não me engano, ela fala assim. Então, é esse reencantamento do olhar, né? E como é que a gente está fazendo isso? Então, são provocações que eu venho também trazendo há um tempo. Estou muito feliz por a gente estar conversando sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, Bia, sobre o processo em si da construção, né? Do grupo, como é que você pensou o grupo, como é que foi, das concepções mesmo porque o tema é esse, né? Mas foi um trabalho que você fez de arte terapia em grupo, com meninas, em Recife. Fala pra Isso, gente assim, da prática, como é que foi? certo. Antes de colocar isso, eu queria só fazer assim uma colocação sobre a questão da arte terapia em si, né? Que a gente percebe que o ato de criar em si é muito potente, né? Mas eu penso que não é só o ato de criar, mas é ter o testemunho do arte terapeuta naquele ato, né? Que isso tem um efeito. E quantas obras a gente vê surgir, sumir, sem deixar nenhum vestígio físico, deixando um legado simbólico, né? Então, a gente guarda essa ideia para eu voltar para a questão do grupo depois, assim, né? Pronto, perfeito. Esse grupo eu fiz junto com Juliana Sobel, que acabou de entrar aí, que eu vi também, na nossa formação, né? Lá na formação da Traços, ao final a gente precisa fazer um processo grupal, né? E aí o grupo é baseado na, no processo de grupo de Angela Filippini, que tem três ciclos, né? Digamos assim. Mas eu posso falar mais dos ciclos um pouco mais na frente. Mas então, esse grupo era um grupo de meninas de 13 a 17 anos, numa cidade da região metropolitana de Recife. E era um contexto, assim, bastante vulnerável, né? Assim, tinham poucos dispositivos de lazer, né? Enfim, de... E aí a gente começa a trabalhar com essas meninas e o primeiro ciclo, ele foi basicamente de uma experimentação de materiais, né? E ali, com aquela experimentação de materiais, a gente entender quais materiais eram mais instauradores do processo criativo e também com aquela interação grupal e surgindo os primeiros temas centrais, vamos dizer assim, do grupo. O grupo tinha começo, meio e fim, né? É, e essas meninas, nesse processo de experimentação dos materiais, de ir se conhecendo e tal, elas começaram a trazer muitas questões sobre o ser mulher. Sobre o ser mulher, porque eram meninas assim, tipo, elas eram muito amigas no colégio e traziam muitas coisas assim sobre as parcerias que elas faziam e brigas, e aquela coisa de adolescente também, assim. Mas elas traziam muitas coisas sobre sexualidade e sobre o ser mulher, né? E aí eu e Ju, a gente começou a partir também desse olhar mais crítico, né? Ok, essas meninas estão aqui, né? Que meninas são essas? São meninas negras, né? São meninas que estão num contexto de vulnerabilidade, são meninas que algumas se denominavam já lésbicas,
outras hétero, mas isso também circulava no grupo, né? Como uma coisa para se olhar, mas elas estavam ali, vamos dizer assim, clamando por discutir com a gente, por construir com a gente, através daqueles símbolos que a gente estava ali também compartilhando com elas, a questão do ser mulher, assim, eu Uhum. entendi depois, né? E aí, a gente, ok, se é para a gente pensar sobre o ser mulher, vamos olhar o que é ser mulher nessa sociedade. O que é ser mulher, o que é ser mulher negra. Foi muito legal que nos últimos processos, acho que na verdade, antes disso eu falar do episódio do estêncil que a gente teve, assim, que um dia a gente experimentando esse material do estêncil, que é um material super político, né? Sim. É, a gente experimentando essa coisa do stencil, a gente tinha assim, tipo, agora a gente vai fazer um stencil do grupo, assim, o que é que vocês querem fazer? Aí, elas queriam botar a frase, respeite as mulheres. Aí a gente fez o stencil e tal. E aí, do que é que vale um stencil se a gente não botar no muro, né? Aí não tem serventia nenhum para um stencil. E aí a gente Exatamente. foi pro muro do lado do lugar que a gente fazia o grupo, assim, e aí a gente começou a colocar e aí várias pessoas passavam e várias pessoas eram colegas da escola e conheciam que estava ali naquele bairro. E aí passavam e faziam comentários e aí falavam alguma chacota e aí elas contestaram, nananana. E depois daquela experiência do Estêncil, ancorou no grupo um sentimento de grupo, assim, eu senti, sabe? E aí eu lembro o que eu tava falando do testemunho antes, assim. O testemunho dos transeuntes também implicou naquele processo ali, né? Assim como o testemunho do arteterapeuta faz um efeito naquele encontro. Foi um encontro entre não só, né, o arteterapeuta e aquele grupo ali das adolescentes, foi um encontro político, né? Sim. Se não for, né, falando dessa dimensão política que não é da politicagem nem do partidarismo, né? A gente está Sim. Sim. falando aqui de outra dimensão política. Mas esse, assim, foi tipo, ancorou no grupo outra coisa, assim, né? A partir disso. É... E aí a gente teve também outras coisas, eu acho que também pensando nessa coisa da interseccionalidade, de quem são essas pessoas. Eu tô aqui, não são só meninas que estão na puberdade, não é um processo biológico só que está acontecendo com elas, né? Eu tenho o dever de também implicar elas a olhar para onde é que elas estão, com quem que elas estão, a olhar esse mundo, né? E aí a gente fez um mapa afetivo. E aí foi muito legal, assim, que a gente construiu um mapa, assim, de o caminho, escolha um caminho que você faz com frequência. Aí um escolheu para a escola, a outra escolheu para a casa da avó, a outra... E aí a gente foi botando adesivos, aí tinha várias coisinhas, assim, daquele território, né? Aqui, quando aí tinha uma que falava assim, tem um quebra-mola aqui quando eu passo, eu sempre fico com raiva porque eu tô no ônibus, no fundo do ônibus e levanto. E aí a gente começou a mapear esses afetos num mapa, né? Então, assim, que território é esse que essas meninas vivem, né? Assim, quem são essas meninas? Qual é a cor delas? Qual é a classe? E isso não fecha. Isso, na verdade, só traz ferramentas para elas estarem nesse mundo, né? Eu me sinto no dever de fazer isso, né? Enfim. É, acho que também uma coisa, aí a gente fez várias coisas interessantes, assim, a gente fez pinturas de camisa, construiu bandeira, é, de acordo também com o que esse grupo ia trazendo, assim, e vejam que são materiais que trazem para uma dimensão coletiva, né? E que são Também, propostas assim, que estão vinculadas à realidade delas, né? É tudo sim, muito pertinente, muito presente, né? A história uhum, delas, é o local onde elas estão inseridas, são coisas que estão muito vinculadas, né? E às vezes uhum, esse da arte terapia. Então, quando a gente fala assim, na construção de uma arte terapia política, a gente às vezes pensa muita coisa, a gente fica com medo, a gente viaja.
mas passa por esses pequenos detalhes, né? Por esse olhar sensível para esse seu, para esse grupo, para essa coletividade que está inserida dentro de contexto, que está experimentando uma realidade, né? De forma conjunta. E a gente ter a sensibilidade de respeitar e de utilizar, enxergar, ressignificar, né? Porque tudo que você está trazendo aí, as propostas que foram feitas dentro do grupo, são todas propostas vinculadas com o que é a realidade, né, deles. Uhum, uhum. E é isso, né? Aí a gente fez outras coisas bem legais, assim, como pinturas de muro, que nesse dia da pintura de muro, por exemplo, surgiu uma coisa mais fora Temer. Na época era Temer, era ótimo, gente. Na época era Temer. Ai, ri pra não chorar, né? Mas surgiu uma questão LGBT, vamos dizer assim, mais classicamente políticas, né? Mas eu acho que essa experiência, assim, também, e na minha trajetória é uma coisa que eu gosto muito, esse desafio também de uma clínica extramuros, sabe? De uma clínica que passeia, de uma clínica peripatética, né? De uma clínica, como o Lancet coloca esse conceito, de que ali no fazer, no caminhar, é que a gente também vai descobrindo, né, a saúde mental, enfim, quando a gente vai falar de acompanhamento terapêutico, de outros dispositivos assim, tem muito a nos ensinar como arteterapeutas, por exemplo, nesse quesito. Mas nesse ponto também, eu acho massa a gente pensar nesse flerte com o artivismo, né? Porque o artivismo é uma coisa que nos toca pelo sensível da coisa, né? Pela poesia, pelo símbolo. Sei lá, você tá lá num trânsito horrível e aí tá lá projetado um grande questionamento, assim, que te. Ou a sensação de você ler uma poesia e que aquelas palavras te remetem a uma sensação que você não consegue nem colocar nas palavras. Eu acho que o ativismo, né? Esse compromisso político da arte, né? O ativismo também vem a partir de um rompimento do que é arte, das coisas. Eu faço um paralelo nesse artigo que tanto a arte-terapia como o ativismo só são possíveis de acontecer a partir do momento que a gente questiona a arte nessa coisa da rigidez, da beleza, do traço, de quem é artista e quem não é. Quando a gente coloca o espontâneo, né? Quando a gente coloca o encontro, quando a gente nesse sentido, assim, tem um flerte da arte-terapia com o artivismo, assim. E processos grupais, então, né, deve ser muito É, massa também caminhar por aí. é, isso fica mais destacado, assim, né? Aham. A Andrea está comentando aqui que não existe arte-terapia que não seja política. Iracema está comentando, esse processo do grupo realmente é lindo, ver materializar a queixa através dos processos expressivos. Pastora está comentando qual o lugar de cada um no mundo, isso é muito importante, né? Ó, eu vou pedir a vocês que deem um coraçãozinho aqui pra gente, é uma estratégia, Bia, que a gente usa aqui, um Ah. combinadinho assim, ao longo da live. Peço que as pessoas deem um coraçãozinho aí, porque essa live ela vai sendo mostrada para outras pessoas interessadas em arte terapia. Então, eu vou pedir a vocês agora, chuva de corações para a live das lives. Uhul! Aí o pessoal tá dando. Se vocês tiverem também perguntas, a gente está caminhando para os 20 minutos finais. Se vocês tiverem perguntas para fazer para a Bia, né, sobre o trabalho dela, sobre esse tema, né, as pessoas estão comentando aqui, ó, é essencial reivindicar essa dimensão Bia. Thaís vai Evidenciar. evidenciar. Tenho muito que conversar com tu nessa história, olha aí. Já Ai, eu estamos fazendo quero, eu já soube coisas ótimas de você que o meu cunhado me contou, Thaís. já estamos fazendo novos encontros aqui. É, eu acho, Vini, que também é legal a gente firmar, assim, né, que ter uma clínica ativa, posicionada, é, se posicionar não quer dizer doutrinar ninguém politicamente, né? A gente É, não vai formar
A gente não vai formar militantes do MST, não, né? Tipo, se formar, ok também, mas se posicionar não é doutrinar politicamente. Se É, posicionar é implicar o seu fazer clínico em uma transformação social, né? É cultivar o olhar crítico e emancipador para as questões que o sujeito traz, né? Então, e assim, a transformação que a gente entende, que a gente espera de um processo terapêutico, ela não tem como existir em dissociação do que acontece no social e no político, né? Uma coisa está uhum, imbricada com a outra. Ó, uhum. Júlia está pedindo aqui para você falar do se compreender como mulheres, sujeitos políticos e das parcerias. Ah, tem uma coisa legal também, assim, nesse processo do grupo, que foi assim, no último ciclo, que era o ciclo de autogestão, né? Era o ciclo para finalizar e de do grupo, né? Assim, a gente sonha em todos os processos de grupo que esse grupo depois caminhe sem a gente, né? Mas nem sempre acontece. Mas assim, é, esse grupo, no final, né, a gente tem essa coisa de uma autonomia criativa, de uma certa forma, né, de finalizar para que caminhe de uma certa forma, né, sem a gente, é, nem que seja cada um no seu caminho. Mas teve uma coisa muito massa, assim, que foi que eu e Ju, a gente se colocou nas atividades nesse último processo. Então, assim, todas as atividades que a gente propunha, a gente também fazia. Tipo, sei lá, construir uma mandala, a gente construía a nossa mandala. Que era uma forma, assim, de também falar assim, ó, se vocês estão se questionando sobre a questão das parcerias, né? Porque também a gente começou a ver que é essa coisa mesmo, assim, de que nós mulheres fomos muito criadas para sermos inimigas uma das outras e tal, e que as parcerias era um tema que também estava ali transversalizando o grupo. E aí a gente começou a se colocar nas atividades como participante também, assim, propositalmente, pensando numa coisa assim, existem outras mulheres com outras realidades, né, com outras subjetivaces, e de que a gente pode trocar também, assim. E isso foi bem legal também, sabe, nesse processo aí desse grupo especificamente que a gente fez. Não sei se era mais ou menos isso que Ju estava sugerindo falar de se compreender como mulheres. Acho que é por aí. Ó, a Cláudia Bastos está perguntando aqui: vocês já tiveram alguma experiência de grupos misturando diferentes classes sociais? Você já teve, Bia? Poxa, eu não. Eu não, Ó, porque, tipo assim, eu trabalhei muito tempo na saúde pública, então, assim, as coisas que eu fazia eram para um público específico, né? Ou então, a coisa mais particular. Nunca tive. Você já, Vini? ó, não, também não. Eu já trabalhei com grupos de idosos, né? Era na instituição, então era mais ou menos assim, as pessoas eram muito próximas assim nessa questão de classe social. Agora eu percebo assim muitas coisas também, muitas demandas que surgiram ali daquele recorte, sabe? De relações Uhum, com os filhos, de questões de gêneros, de crença. É incrível assim, como qualquer grupo que você fizer, você percebe a dimensão política, não é? E é isso sim. assim, é por isso que me chama a atenção, que me cria essa expectativa, né? A gente fazer essa live, porque é uma discussão que a gente não vê em arte terapia. A começar que a Uhum, gente discute gênero na arte terapia, não se discute raça, não se discute classe, não é? uhum, E como é que você vai pensar em trabalhar, e aí seja na clínica, ou seja em qualquer outro fazer, porque como você bem falou, a arte terapia não é clínica, mas como é que você pensa dissociado disso tudo? Então eu sinto que a gente precisa acordar, sabe? A uhum. gente não enxerga o lugar e a potência que a arte terapia tem, não é? Ela é um E eu instrumento de acho, libertação, e a gente precisa uhum. acordar para isso.
E não é à Fale. toa, né, que nem eu nem você, e aí não sei se alguém pode compartilhar aí que tenha uma experiência com classes sociais diferentes, assim. Porque, né, assim, tem Porque, tudo a olha ver bem, com tudo isso que a gente está falando também, né? Quem é que acessa, como acessa, né? Enfim, acho que tem muita discussão assim massa, né? A arte terapia foi há pouco tempo aceita como uma ferramenta dentro da saúde né? pública, né? Então, reconhecida. E aí, sei lá, quando a gente. Será que tudo isso que a gente aprende quando a gente vai para outro espaço, talvez se a gente não estiver bem atento a essas coisas que a gente discutiu hoje aqui, a gente não chega nesse sujeito também, né? E a gente Enfim. pode criar uma arte-terapia que sirva justamente ao contrário, né? Ao invés de construir e fomentar uma transformação, a gente está construindo e fomentando um ajustamento. Uhum, E, exatamente. e que vai servir à alienação, né? E não à transformação do ser. Então, Uhum, são coisas que a gente precisa estar muito atento, sabe? São coisas sutis. Eu sei que para os arteterapeutas que estão assistindo agora é difícil, porque a gente nunca ouviu falar de outra, por exemplo, na formação, né? Voltando, de outro tipo de mitologia, mas a gente precisa começar a estudar, a gente precisa pensar e ir atrás. E pensar outros materiais, e pensar outras possibilidades, e pensar além, não é? Disso que uhum, tá posto como vigente, né? Ó, uhum. se você quiser ir falando aí, a Clara, fiquei em dúvida, não sei se entendi bem, mas é porque a arte-terapia não é clínica? Não. A arte-terapia não é só clínica, tá? A arte-terapia também é clínica, e clínica que a gente está falando de um fazer, né? Mas a arte-terapia, existem outras práticas e ela vai além disso. Não é isso, Bia? Sim, acho que teve. Gente, as lives das Bart estão muito legais, né? Parabenizar mesmo vocês, assim, porque tem discussões muito importantes. Na live que você fez com Nara sobre a sombra do arte terapeuta, que eu achei muito legal, vai falar um pouco sobre isso, assim, né? Que a arte terapia não é só clínica, que tem, né, a dimensão do ensino, né? Outros caminhos que a gente pode exercer também a arte terapia, né? Mas que tem sim uma coisa muito forte da clínica, né? Exatamente. José Gurgel está colocando, vejo como ferramenta a arte-terapia, mas conheci numa clínica social de psicanálise no Rio há muito tempo. A Clara colocou aqui, entendendo, né? Mas retomando assim, isso, né? De você estar no espaço público e você trabalha e você vê quem é que chega, é homogêneo. E eu estava no espaço privado e trabalhando com arte terapia, e você vê quem é que chega, é um grupo também homogêneo, né? Isso fala também de quem acessa. Então é mais ou menos Uhum, por aí. uhum. É, Bia, vamos lá. Você acha que é possível, né, a gente repensar e caminhar e se aproximar dessa ideia de arte-terapia política? O que você diria para as pessoas que estão ouvindo agora, que talvez nunca tenham pensado nessa dimensão, muito também porque estão coladas, né, na imagem da política, essa política partidária. Mas o que você diria? Qual o caminho? Como se aproximar? Que conselho você dá para os arteterapeutas que estão escutando agora? Eu acho que para quem assim, talvez nunca tenha se deparado mesmo com essas coisas, é começar a olhar para si nesse sentido assim de quem sou eu, dos privilégios, né? E o que é que isso tem a ver com a minha subjetividade, ou sei lá, se eu fui gordo na infância, e como que é que isso tem a ver só comigo e com o meu corpinho, ou tem a ver com algo maior de padrão? Eu acho que é cultivar um olhar crítico para o mundo, assim, na real, né? E aí eu acho que a palavra cultivar é muito boa, assim, porque cultivar você vai ali, você tem uma coisa de um outro tempo, né? Legal, assim. É, eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que a gente precisa prestar atenção nos espaços de formação de arte terapia, sabe? Porque os espaços de formação precisam estar comprometidos com isso. É... Não sei, viu? Acho que é um desafio, na verdade, da nossa sociedade, do nosso tempo,
né, um desafio para além da arte terapia, assim, mas eu acho que é super possível. E a gente tem nas nossas mãos, assim, uma ferramenta muito potente, né? Que a gente vai ali conversar com símbolos, a gente vai ali fazer imagens, a gente vai ali intencionar um movimento corporal, enfim. É, não sei, Vini. Acho que essa é uma pergunta para ficar aí, para ressoar, porque é bem difícil, né? Eu acho que é uma coisa bem processual. Vejo em termos práticos que precisa mesmo ter essa implicação diferente nas formações de arte terapia, nos congressos, nas discussões, sabe? Assim, a gente precisa ir trazendo essa discussão para dentro. Acho que até Cris comentou isso, né? Da gente trazer essa discussão para o bate, enfim. Isso. É, não sei. E aí, o que você acha? É, eu acho que é delicado, não é? É difícil, mas não é impossível. E acho que justamente o fato de ser uma coisa que acho que a gente está começando a despertar para isso, né? A arte terapia ela não tem como ficar ilesa, ela não tem como ficar. Tem um termo que você usa no seu trabalho que eu me esqueci agora. Não tem como não se posicionar, né? Não tem Uhum. como ficar indiferente a isso tudo que está acontecendo, né? A gente está vivendo É. uma crise política, a gente não tem como ficar ileso a isso. E eu acho que é um espaço que a gente vai ter que construir, né? E eu A acho gente que está talvez construindo. também beber de outras fontes, né? Da própria psicologia, ou do feminismo, beber das fontes das discussões que os movimentos sociais têm feito, né? Eu acho que é talvez beber de outras fontes também, assim, para a gente poder se construir como arte terapeuta crítico, né? Trocar experiências uns com os outros, né? E é um Uhum, lugar, e entender também que esse lugar é um lugar que vai causar um certo estranhamento, né? Quando a uhum, gente pensa nessas questões dentro da arte terapia, para algumas pessoas isso é muito estranho. Eu comecei a fazer uma série de oficinas de sulcolagem com o tema dos mitos iorubais, né? Então, eu ia trazendo os orixás numa perspectiva da mitologia e sim, eu vi. justamente assim, é porque eu não tenho estudo, não tenho iniciação nenhuma. E aí eu comecei a estudar e comecei a trazer. E eu senti assim na pele o quanto isso causou estranhamento para algumas pessoas. O quanto algumas pessoas Uhum. não entendiam aquilo que eu estava fazendo. O quanto essa É, imagem pejorativa e preconceituosa estava enraizada nesse trabalho. O quanto eu fui questionado. E em assim, eu posso Salvador, tipo, meu Deus do céu, né? você não acredita, né? E assim, eu posso dizer, tem pessoas aqui que participaram das oficinas, o quão rico foi esse trabalho, o quão foi um resgate de ancestralidade, não é? Tiveram momentos que pessoas que são realmente das religiões de matriz africana vieram curiosas para conhecer, sabe? E outras que nunca tinham despertado para esses temas, para essa realidade. Uhum. Então, é um trabalho muito rico e tá tudo aqui, né? Tá tudo ao nosso redor. Então, Eu acho que a gente precisa estudar mesmo, sabe, quando a gente fala assim dessa questão mesmo da história da arte, assim. Mas a gente precisa ir lá buscar também outras fontes. É, acho que também, assim, acho que a saída é mais coletiva também, assim, né? Enfim, eu particularmente acho que estar organizado em um movimento social é fundamental, assim, mas talvez esse não seja o caminho de todo mundo. do mundo. Mas a saída é coletiva, no encontro, é na discussão, é no. E assim, não é de Ave Maria, meu Deus do céu, Salvador, que coisa horrorosa, o povo está falando isso. Mas é também da gente entender o processo dessas pessoas, né? De onde a gente vem, dessa coisa colonizada. Enfim, é um longo caminho, mas se não nós, quem? Se não agora, quando, né? Exatamente. Ó, tem uma pessoa aqui pedindo, deixa eu ver quem foi. Cláudia está pedindo sugestão de bibliografia. Ó, vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar, eu vou ver com Bia, ela vai me passar algumas referências, eu vou pegar algumas também, e a gente vai colocar nos stories. Então, hoje ainda ou amanhã, a gente vai colocar aqui as indicações de bibliografia. Tem esse livro aqui que está do lado, Interseccionalidade, da Carla Cotirene. Inclusive, recomendo Uhum.
seguirem Carla Cotirene. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Ah, tem a Sara Paim, tem algumas coisas aí. A gente pode. A gente organiza e coloca nos stories. Ó, Thaisa está perguntando assim: criar dispositivos disparados pelas inquietações que vêm do nosso corpo no mundo? Não é? Exatamente. Né? Exatamente. Que E a gente- missão, né? Exatamente. E assim, é um corpo que fala, é um corpo que sente, é um corpo que adoece, né? E esse corpo está colocado nessa realidade, né? Então, não tem como separar isso tudo. Eu acho que a gente precisa se aproximar de alguma forma, né, Bia? Eu acho que a gente tem que É, começar nessa direção. O como é isso que Bia falou. Eu acho que cada um vai descobrir, talvez se aproximar de um movimento político, abraçar uma causa. Para outras pessoas, não, vai ser um movimento mais de trocas, de redes, né? Sem necessariamente estar participando, mas eu acho que é importante que a gente caminhe nessa direção, que a gente olhe para essa direção e que a gente possa estar promovendo, enquanto associação, esses espaços de troca para a gente ir se aproximando. Não é isso, querida? é isso Ó, aí. Doida pra eu gente quero se encontrar de verdade. dizer, a gente tem aqui 3 minutinhos para encerrar a live. Eu quero, assim, agradecer a todos que acompanharam até agora. Vou pedir mais uma vez a vocês que printem essa tela e coloquem. Ó, Bia, vamos dar um sorriso agora que o pessoal vai printar e colocar nos stories, entendeu? E aí, a gente marquem as Bart nos stories e a gente vai divulgar vocês também, divulgar os arteterapeutas que estão acompanhando, que estão implicados nessa atualização permanente que a gente está promovendo. Quero agradecer a todos que acompanharam, quero agradecer a Bia por você ter topado desde o começo, quando era a ideia do grupo de estudo. Você topou. Uhum. Eu fico assim muito agradecido, tá? E quero deixar a palavra para a gente ir caminhando para um encerramento. Faça suas Massa, eu considerações finais. também agradeço, assim, e a intenção que essa discussão seja um grande convite mesmo para a gente se repensar, para a gente fazer um inédito viável, que nem disse o meu amigo Paulo do Florescer, lá de Passo Fundo. Acho que é isso, e estou super disponível para quem quiser trocar alguma ideia, pensar coisas revolucionárias e criativas. Estou aí, querendo. E construir juntos, né? Reinventar a arte terapia, não é? Uhum. Tamo aí. Exatamente. Obrigadão, Vini. Muito bom, viu? Bom, eu que agradeço. Agradeço a todos que participaram, que estão aqui. Na próxima semana a gente está fazendo, tá? Toda segunda a gente está fazendo lives. É uma forma da gente manter esse contato, esse vínculo, é uma forma da gente começar a pensar também que arte terapia a gente quer, né? Então convido vocês a estarem aqui na próxima segunda. A gente tem um grupo de comunicação das BART. A gente tem um link aqui na nossa bio. Quem quiser participar do nosso grupo, receber os informes, é só entrar ali no nosso Linktree, tá? E os nossos arteterapeutas, quero pedir também que façam sua atualização cadastral. Tem um link lá também, cliquem, atualizem. E os arteterapeutas que estão atendendo online, também tem lá o nosso cadastro. Pessoal, muito obrigado. Um beijo. Obrigadão de coração, viu, Bia? Que seja a primeira Valeu. vez. Massa, tamo aí. Tá certo. Beijão. E a gente volta semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.